Eu prometo ficar quieto aqui, porque eu ouvi falar que eu ando muito, e eles não conseguem me filmar, porque quando eu venho para cá eu saio. Prometo, eu vou ficar quietinho aqui, tá? O tema de hoje foi um tema meio estranho. Se vocês prestarem atenção, quem acompanha o grupo, sempre tem a foto do palestrante e o tema. Na minha não tinha. Porque na sexta-feira eu fui falar, Mauro, qual é o tema? Eu falei, não sei. Passou o sábado, passou o domingo, ele me perguntava, eu falava, não sei. Hoje eu acordei, não sei. E agora à tarde eu olhei no espelho assim, quase me preparando para vir para cá, eu falei, já sei. Quando eu olhei para mim, eu lembrei, dias difíceis. E é a realidade do que nós estamos passando. E aí eu fiz... A gente sempre tem alguns textos semi-prontos para poder conversar com vocês. E o mundo está de cabeça para baixo. As pessoas estão perdidas dentro dos seus mundos, se escondendo de si mesmos. Milhares sofrem de ansiedade, medo, carência afetiva, uma necessidade de reconhecimento que eu nunca vi na minha vida e sem condição nenhuma de administrar a própria vida. Os templos, igrejas, congregações, assembleias, terreiros e centros espíritas estão lotados de pessoas que às vezes nem sabem o que estão procurando. Veio a pandemia. Pensamos que agora os homens aproveitariam esta parada na vida para repensar as suas atitudes, sentimentos, ações e aproveitassem para a correção dos seus erros e assim voltarem após esse período como pessoas melhores, mais centradas, mais espiritualizadas, mas foi ao contrário. Voltaram mais materialistas, mais egoístas, mais desumanos e com um ego tão aflorado que tem gente que não conseguimos conversar por mais de 5 minutos. Aí vem a pergunta, e agora? Qual é a saída? Só tem uma. Assumirmos que sem a presença de Deus, Jesus em nossa vida, nada vai mudar. E com eles, a vida ganha sentido e assim acalma a nossa alma. Bem, eu vou dar 3 exemplos. Quinta-feira, a gente faz aqui atendimento fraterno, não sei se vocês conhecem. As pessoas que estão com algum problema vêm aqui, passam por uma entrevista e depois, na quinta-feira, às 7 horas da noite, vem aqui fazer o tratamento. Que pode ser médico ou pode ser espiritual. Cada um tem o seu problema. E às vezes essas pessoas que fazem o tratamento esquecem que o tratamento é aqui no centro. Aí você está em casa, 3 horas da manhã, toca o celular. Mauro, eu estou com um problema. Estou com um problema porque eu casei faz 2 anos, tenho uma filha de 1 ano e meio, minha esposa resolveu me deixar. E agora, o que eu faço? E a gente, com toda a boa vontade, tenta administrar o problema que não é nosso, dentro dos parâmetros da doutrina. Isso que eu estou contando para vocês não é uma historinha, não. Aconteceu com um amigo meu, 32 anos. Conversei com ele por 10 dias. 11º dia ele sumiu. 12º dia ele tomou um vidro de chumbinho. Por sorte, ninguém queria ir lá em cima. Chegaram em casa, ele estava desacordado, levaram para o hospital, lavagem estomacal, medicação, 20 dias entubado, conseguiu sair. Foi para a enfermaria, da enfermaria foi para casa, e eu só estou esperando ele me chamar, estou na minha. Anteontem ele me chamou. E aí, Mauro, tudo bem? Eu falei, eu estou, e você? Não, eu queria saber, para quem que eu peço perdão? Para Deus, para Jesus, para você, pelo meu erro? Falei, para mim? Para Deus? Para Jesus? Você por acaso eles têm raiva de você? Filho, você tem que pedir perdão para você. O erro é seu. Quem pisou na bola e acabou com o jogo foi você. Só que você teve uma sorte muito grande. Alguém, pode ser um parente, pode ser um anjo da guarda, não importa, não quis você lá em cima e falou, vou dar mais uma chance para ele.
E agora você vai curtir o quê? Vai curtir a sua vida, vai ser feliz, vai curtir a sua filha e vai mudar de vida. Você está tendo uma nova oportunidade. Amanhã de manhã vai no cartório e manda fazer uma nova certidão de nascimento. E você escapou de uma morte que é 1 em cada 1000. Vocês conhecem o que é o envenenamento por chumbinho. É praticamente morte certa. Os próprios médicos falaram para ele. Primeira história. Segunda, há uns 4 anos atrás, eu estava navegando no Facebook, e de repente eu vi um pedido de socorro. Por favor, me ajude. Eu, como não consigo ler isso e ficar quieto, chamei a moça pelo Facebook, pedi para ela entrar em contato comigo pelo WhatsApp e comecei a conversar com ela. Qual era o problema dela? Ela tinha um filho autista, ela ficou sabendo que o filho era autista e perdeu o controle da vida. O que eu faço agora? Eu levei 1 ano para colocá-la no lugar dela. Você achou? Começaram os outros problemas. Depois que estava tudo bem, apareceu o quê? Um vizinho crica. Brigava com ela, atiçava os cachorros dela, gritava música alta de madrugada, mexia com o filho, buzinava para o filho entrar em crise. Tudo para perturbar a vida dela. O pior, os 2 policiais, marido e mulher. Ele, a 1 passo de sair de casa, ir lá e acabar com a brincadeira com os 2. Isso ele falou para mim. E ela também na mesma situação. Eu falei o quê? Primeiro, evangelho no lar. Vibre amor com o seu vizinho. Mas como eu vou vibrar amor com o meu vizinho, com tudo que ele faz para mim? Filhinha, se você não vibrar amor, eles não vão mudar. E eles começaram a fazer isso. Em vez de eles fazerem uma vez por semana, eles passaram a fazer todo dia o evangelho. E nessa vibração, eles vibravam amor e perdão para o vizinho. 3 meses os vizinhos mudaram. Outro problema. Pai faleceu. Ela sem estrutura, já fragilizada com tudo que aconteceu. O que eu faço? Falei, nada. Segue a vida. Cuide dos seus. Tenha sentimentos bons, lembranças alegres. Mas, Mauro, como é que eu vou ter uma lembrança alegre do meu pai que foi embora? Eu falei, fácil. Vocês sabem como é que a gente tem lembrança alegre quando você lembra de alguém que se foi? Pega um álbum de fotografia. Nunca num álbum de fotografia você vai ver a pessoa esquartejada no meio de um acidente, morta, com um pedaço da cabeça para cada lado. Não. Você vai ver o cara bêbado no churrasco, jogando carta, brincando com todo mundo, e você vai olhar aquela fotografia e vai ter uma lembrança feliz. Então, quando você tiver aquela lembrança triste, que todo mundo perde um ente querido, procure um álbum de fotografia, o melhor lugar para você até sorrir. Porque você vai falar, nossa, aquele dia que estava na beira da piscina, ele contou uma piada, você vai lembrar da piada, você vai dar risada sozinho, e você vai deixar não de sofrer, o sofrimento existe. Aí você vai ter uma caminho. E ele do lado de lá, a mesma coisa. Que vai estar sabendo que você não está sofrendo por causa dele. Muito bem. Aí começaram os problemas no trabalho. A chefe, aproveitando a situação dela, uma delegada, queria colocá-la para fora do serviço de qualquer jeito. E como é que troca de serviço na polícia? Alguém sabe? Eles pegam um amigo deles, que está lá no Acre, põe no lugar da pessoa e manda a pessoa para o Acre. É mais ou menos assim, é muito legal, sabe? É bem dinâmico o negócio. Aí você pega uma mulher com filho, família e manda ela para o Acre. E o marido fica aqui trabalhando com o filho. Aí ela se desesperou. Chegou a um ponto que o marido dela me chamou. Mauro, o que eu faço? Falei, mesma coisa que vocês fizeram com o seu vizinho. Vibre luz para ela. Primeira coisa, tire ela do local do foco. Peça uma licença, ela não está bem, vocês têm direito. Ainda mais serviço público, né? Peça uma licença e comece a vibrar amor pela sua chefe, pelos seus amigos, que o negócio vai mudar. E ela chegou a um ponto de virar para o marido,
a fazer a mesma coisa que aquele amigo meu fez. Por sorte, eu cheguei mais cedo e as coisas ficaram mais tranquilas. Então, isso indica, pessoal, que as pessoas estão perdidas hoje no mundo. E às vezes eles perguntam para mim: Mauro, por que acontece tanta coisa ruim? Sou eu? Não. São as nossas influências, os nossos afins. Por que os nossos afins? Porque nós temos os amiguinhos encarnados. Todo mundo aqui tem amiguinho encarnado, aquele parente, aquele que você joga a carta no final de semana, não tem? Só que a gente esquece dos encarnados, que estão com a gente 24 horas por dia, atiçando e perturbando a nossa vida. Todo mundo que está aqui hoje, inclusive eu, encarnado, está trazendo de lá, do plano espiritual, possivelmente um inimigo, um algoz, alguém que você prejudicou, mas você não enxerga, e ele vai te atacar. E aí, como é que ele ataca as pessoas? Quem assistiu aqui ao nosso Lar 2? Vocês lembram daquela menina que o algoz não conseguia atacar o pai, mesmo depois de morto, porque o pai era o grande espírita? Quem que ele quis atacar? A filha. Eu faço a filha se suicidar e, nesse meio do caminho, eu ataco o pai. E é assim que eles agem. Como agiram com esse amigo meu. A pessoa: eu sou teu algoz, eu não gosto de você. Aí eu percebo que a tua esposa também é chateada com você. Eu vou no ouvido dela e separa. Ele não presta, separa. Ela pede a separação. Ele fica triste. Quando ele fica triste, ele abre uma janela para o mundo espiritual. Eu vou, aproveito a janela e chego nele, se mata. Toma chumbinho. Ela não gosta de você, ela te odeia. O que você faz? Toma chumbinho. Aí eu não consigo acertar você, porque você fala com uma pessoa de um centro e você está relativamente elevada. Quem que eu vou atacar? Eu vou atacar o seu vizinho. Eu vou fazer o seu vizinho te perturbar, para tirar a tua estrutura, para fazer o seu padrão vibratório baixar e eu ter mais acesso à sua vida. É assim que eles agem. Aí você resolve o problema com o seu vizinho. Eu, como seu algoz, você pensa que eu fico chateado? Não. Eu vou procurar a sua chefe. Agora eu vou fazer ela infernizar a sua vida. Eu vou fazer ela estragar o seu dia. Porque a minha ideia é essa: estragar a sua vida. Mas às vezes eu não tenho tanto acesso. Então eu vou por outros meios. E é assim que a espiritualidade funciona. Aí vem a pergunta novamente: como que a gente faz para não ter, eu não vou dizer esses problemas que nós sempre vamos ter, mas ter menos problemas? Primeiro, padrão vibratório alto, pensamentos bons, atitudes boas, fazer a caridade, ser uma boa pessoa, ser luz. Por quê? A sombra não gosta de luz. Quando a sombra encontra a luz, a sombra desaparece. Então você fazendo isso, você vai manter o padrão vibratório alto. Sendo o padrão vibratório alto, eu, como um espírito de porco, seu algoz, não te acho, não te encontro, não consigo te atingir. Eu vou te atingir se você ficar triste, se você ficar magoado, se você não perdoar, se você se entristecer, se você chorar. O que vai acontecer? Padrão vibratório baixo, opa, abriu a porta. Aí o cara sai daqui do centro, tomou um passe e sai lindo daqui. Só não dá para ver a auréola porque a gente não consegue enxergar. Aí ele sai daqui, entra na padaria, para no balcão, dá uma pinga e vai para casa. É água, tá? E vai para casa. Você pensa que ele vai sozinho? Vai ele e mais uns 40 espíritos bebum junto com ele, que precisam daquela essência.
que precisam sentir aquele bafo de álcool, aquela energia, e vão morar com ele na sua casa. Aí eu pergunto, é isso que a gente quer? Por isso que eu falo, os afins se procuram. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro, é aquilo que eu falei, pensamento, ações, atitudes, vibrações boas. Segundo, fazer o evangelho no lar, fundamental. Primeira coisa que vai acontecer quando você fizer o evangelho no lar, esses irmãozinhos, ou eles vão fugir dali, ou eles vão ser levados para um tratamento. Já é um negócio legal. Segunda coisa, todas as besteiras que você fez dentro da sua casa, gritou, bateu, esperneou, assistiu da tenda, toda aquela energia ruim, está grudada na sua parede. Vocês sabiam disso? Aquela energia fica, ela gruda na sua parede e não sai, como se fosse uma gosma. Aí você faz o evangelho, vem aquelas meninas formiguinha, aquela empresa de limpeza que tem aqui em Santos, e dá uma geral e limpa a sua casa toda. Isso chama, ela limpou a egrégora da sua casa, a memória ruim que tinha na sua casa. Então começou primeiro, afastou todo mundo. Segundo, limpou. O que é que falta agora? Harmonização da sua casa, harmonização dos vizinhos, pensamentos de amor e carinho para os seus inimigos. Poxa, Mauro, eu não tenho que gostar do meu inimigo? Tem. Até do cunhado, acredite se quiser. Até do cunhado você tem que gostar. Não. Aí você fazendo isso, você conseguiu harmonizar tudo. Você está. Não bater porta. Não bater porta, não gritar, senão aquela egrégora volta para lá. Não gritar. Não falar. Porque funciona mais ou menos assim. Eu sou o pai. E eu tenho um filho. Aí meu filho, eu falo com ele está distraído, criança distraída, eu estou no corredor de casa, eu dou um tapa na orelha dele, um grito. Aquela energia gruda na parede e fica lá. Toda hora que eu passar por ali, eu vou sentir aquela vibração e vou sentir vontade de bater nele de novo. E toda vez que ele passar por aí, ele vai lembrar e vai ficar triste. Isso chama-se a memória da sua casa. Para vocês terem uma ideia, o que é a memória da sua casa? A maior energia dentro de uma casa é um ato sexual. Leva 6 meses para ir embora. Agora você imagina um ato sexual que tenha grito, pancada, etc, etc, etc. Você imagina como é que fica aquele ambiente. E a gente sente quando a egrégora é ruim. Quem aqui pode falar para mim que nunca entrou numa casa que não tem vontade de sair correndo? Eu acho que todo mundo. Que você entra, começa a dar uma angústia, uma vontade, pelo amor de Deus, por onde? Você vira para a mulher, cutuca ela e puxa a calça, vamos embora. Porque não dá para ficar. Você sente aquela energia ruim. Exato. Chega a dar mal-estar, chega a dar ânsia na gente. Isso é egrégora. E só sai se você fizer o evangelho. Muito bem, já falei do evangelho, já falei da egrégora. Outra coisa muito importante é a gente silenciar. Por incrível que pareça, o silêncio é uma resposta. Tem uma palavra para quem é casado aqui, que é fora de sério. Tá bom, vocês conhecem o tá bom? Acho que a maioria aqui conhece, né? A mulher fala você, blá, 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 você fala, tá bom. Ela fica brava, ela quer matar um, mas você acabou com a discussão. Então a melhor coisa é silenciar. E tem um texto chamado A Carroça Vazia, que diz exatamente sobre isso. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque, e eu aceitei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa clareira, e depois de um pequeno silêncio me perguntou: além do canto dos pássaros, você está ouvindo alguma coisa? Apurei os ouvidos por alguns segundos e respondi: estou ouvindo o barulho de uma carroça. Isso mesmo, disse meu pai, e é uma carroça vazia. Perguntei a ele: como pode saber se a carroça está vazia
se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Nunca viram aquela carroça que vem chiando? Não, mas quem é do interior aqui, aqueles carros de boi? Quando não tem carga, é ou não é? Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando no sentido de intimidar, tratando o próximo com grosseria, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Moral da história: quem muito fala, muito erra. Então, se você não pode agregar no que você, na situação que você está, fica quieto. É a melhor saída, fica quieto. É a melhor resposta que você pode dar. Então eu vou aproveitar, já que está todo mundo feliz e alegre, todo mundo contente, segunda-feira chuvosa, né? As plantinhas precisam de chuva, elas precisam crescer, o chinês precisa vender guarda-chuva. Então, é um dia muito feliz. O que vocês acham? Quem topa fazer evangelho comigo agora, aqui? Here now. Topa? Bora fazer? Tá, quando a gente fizer evangelho, lembre da sua casa, tá? Vibre luz para a sua casa. Muito bem, eu trouxe um roteiro, eu peguei o roteiro do Chico, que é um roteiro que é um pouquinho antigo, e passei por uma condição de que até uma criança, se ler o meu roteiro aqui, consegue fazer. Então vamos lá. A gente faz o evangelho assim: primeira semana, todos os dias. Depois, uma vez por semana. Vamos lá. Afirmações: nós cremos em Deus, nós cremos no poder de Deus, nós cremos no amor de Deus. Deus é amor, Deus é luz e Deus é paz. Em seu nome, iniciamos o culto do evangelho no nosso lar. Quando a gente inicia, passa essa parte, a gente faz uma prece. Vamos fazer um Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Depois da prece de abertura, a gente pede a presença do mensageiro do bem para amparar a reunião e levar a Deus os pedidos formulados. Aí a gente vai no Evangelho, escolhe um texto, pode ser aleatório, como você pode ler na sequência. Eu peguei um textinho simples aqui, gozado gordo, até para marcar folha põe comida, né? Eu peguei um textinho legal, chama-se Amar o Próximo como a Ti Mesmo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, muito tranquilo, respondeu: Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarei o vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que querei e eles vos façam, porque é a lei dos profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quiseres que eles vos tratem. Muito bem. Pode ler um capítulo, pode ler um pedaço, não importa. O importante é você levar a palavra para dentro da sua casa. Porque aquela hora não vai estar só você. Vocês podem ter certeza, como aqui, além desse grupo de encarnados, vai ter um monte de desencarnados que também estão na sua casa. Por isso que a gente faz sempre no mesmo horário. Eles sabem que na casa do fulano, 10 horas da noite, na quarta-feira, tem o evangelho.
Então, quando dá 5 para as 10, ele diz, ó, para a tua casa. Por isso que é importante fazer sempre no mesmo horário. Terminou a leitura, comenta alguma coisa em voz alta. O que vocês entenderam? O que é a caridade? O que Jesus quis dizer com isso? E comecem as vibrações. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo, abramos nossos corações em vibrações de paz, amor e reconforto em favor dos nossos irmãozinhos necessitados. Vibremos por todo o universo, pela paz e progresso do nosso planeta, pela nossa querida pátria, o Brasil, por todos os governantes, pelos velhinhos nos asilos, pelos enfermos e moribundos, por nossas crianças órfãos e desprotegidas, pelos jovens que não encontraram seus caminhos, pelos sofredores na crosta, no umbral e nas trevas, pelos infelizes suicidas, pelos espíritos reencarnados com tarefas definidas, por nosso lar, esposos, filhos, pais, irmãos e por nós mesmos. Passamos agora uma vibração em branco para que o plano espiritual aplique onde achar necessário. O que é essa vibração em branco? Pegue todo aquele amor que você tem dentro de você, junte, como se pudesse pegar com as mãos e joga para o espiritual. Ela vai levar exatamente para quem precisa. Para quem essa hora está sofrendo num leito, que está sofrendo numa rua, que está sofrendo sozinho, um idoso, uma criança, não importa. A espiritualidade vai levar para eles. Graças a Deus. Depois, tenha sempre do lado um copo com água ou uma jarra com água. Em casa a gente põe um copinho para cada um. Tem gente que prefere pôr uma jarra e depois distribui. Mas peraí, Paulo, se colocar a jarra, não vai entrar tudo o remédio numa jarra só? Fica frio. A hora que o remédio for para o copinho que você pegar vai estar o seu remédio. Não se preocupe em escolher. O que importa é o que está dentro desse livro. Pai de amor e bondade, permita que os médicos do espaço proceda a fluidificação da água que se encontra nessa sala, bem como de toda a água existente nessa casa, para que ela possa conter os fluidos necessários ao nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Graças a Deus. Estando todos bem, uma prece de encerramento. Aí vocês escolhem, prece de Cáritas, oração dos arcanjos, Pai Nosso. Agradecendo ao Pai Celestial, a nosso divino Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, aos benfeitores espirituais e ao querido mensageiro que por bem veio nos assistir. Eu escolhi aqui ação de graça. É maravilhoso, Senhor, ter meus braços perfeitos enquanto há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quanto tantos sem luz, minha voz que canta quanto tantas emudecem, minhas mãos que trabalham quanto tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso sorrir, amar, sonhar, viver, enquanto tantos choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos e morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para quê? Pois tantos não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir, tanto a oferecer e agradecer. Pessoal, levou 8 minutos. E aí vem a pergunta: por que quem não faz, não faz? Legal a pergunta, né? Por que quem não faz, não faz? Difícil. Leva muito tempo? Não. Você limpa a sua casa, pessoal. E a sua vida no dia seguinte começa a mudar. Não é mágica. O Evangelho não vai chegar lá, o Uri Geller na tua casa, uma varinha de condão, e assim, plim, está tudo limpo. Não. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua reforma íntima, a sua mudança. Mas grande parte da melhora da sua vida começa no Evangelho.
você não perdeu 8 minutos. Você ganhou 8 minutos. Para terminar, eu vou ler 2 textinhos bem legais. Um é um Pai Nosso modificado. E o outro chama-se Pai, começa o começo. Eu adoro esse texto. Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia: pai, começa o começo. Quem lembra da tangerina? Aquela mexerica pequenininha, tem uma casca safada, dura. Lembra? Entra debaixo da unha, machuca. Agora você imagina uma criança descascando aquilo. Aí eu corria para o meu pai e pedia para ele: pai, começa o começo. O que eu queria é que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente, para que minhas pequenas mãos, depois sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. É pai, né? Em vez de ele só começar, ele fazia tudo. Mas outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca. Eu tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele tinha feito. Meu pai já faleceu. Eu não sou mais criança. Mesmo assim, tenho um grande desejo de tê-lo de volta ainda no meu lado. Pega isso. Pega isso. Não ligue, esse não vem muito. Então vai lá. Salva tudo. Não reclame na nossa senhora da informática. A gente faz tudo aqui da melhor maneira, a maior tecnologia, e volta com fio. É igual ao Wi-Fi, mas é com fio. Vamos lá, meu pai já faleceu e eu não sou mais criança. Mesmo assim, sinto um grande desejo de tê-lo de volta, ainda ao meu lado, para pelo menos começar o começo de tantas cascas duras que eu encontro pelo caminho. Hoje minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com amigos, os problemas do núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos bem educados e felizes, ou então, o enfrentamento tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo dúvidas e conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformaram-se em enormes abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo meu pai, que pedia: pai, começa o começo, era o que me dava a certeza que eu conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta. O carinho e a atenção que eu recebi do meu pai me levaram hoje a pedir a Deus, o meu Pai do céu, que nunca morre e está sempre do meu lado. Quando a vida parecer muito grossa e difícil, como a casca de uma tangerina para mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir ajuda a Deus e diga: pai, começa o começo. Ele só não começará o começo, mas resolverá toda a situação para você. Eu não sei que tipo de dificuldade você está enfrentando e que eu e você vamos enfrentar ainda pela frente. Eu sei apenas que vou me garantir no imenso amor de Deus para pedir sempre que for preciso: pai, começa o começo. E agora um Pai Nosso, tipo explicado. Tem tempo ainda, né? Quando eu tomo bronca do chefe, o chefe é bravo, eu tomo cada paulada. Quando deixamos Deus ocupar o nosso coração em primeiro lugar, é maravilhoso dizer: Pai Nosso. Quando os bens materiais são colocados nos seus devidos lugares, podemos dizer sem medo que estás no céu. Quando entendemos que servir a Deus é o que dá sentido à nossa vida, dizemos com toda alegria: santificado seja o vosso nome.
Quando entendemos que o reino do amor começa dentro de nós, dizemos com toda a força: venha a nós o vosso reino. Quando sentimos que cumprir a vontade é a verdadeira felicidade, pedimos sempre: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando entendemos o significado que o pão da vida é o corpo e o sangue de Jesus, que nasceu no Natal, nós pedimos com fé: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando experimentamos a cura através do perdão, gritamos para todos ouvirem: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos quem nos tem ofendido. Quando entendemos que somos realmente fracos, pedimos de todo o coração: e não nos deixeis cair em tentação. Quando percebemos que o mal pode arruinar a nossa vida, chamamos: mas livrai-nos do mal. Quando acolhemos teu Filho Santo, que nasce no meio de nós, podemos dizer com plenitude: amém. Abra seu coração para receber Jesus com amor, fé, esperança, deixando Jesus ocupar o primeiro lugar na sua vida. Eu desejo a vocês uma baita semana, com muito amor, com muita luz, e que todos continuem no caminho do bem. Boa noite a todos. Só dizer que vamos nos preparando para o momento solene do passe. Eu queria só agradecer ao Mauro por ter enfatizado a importância do Evangelho no lar. O dia que nós entendermos isso e começarmos a praticar, todos nós, o Evangelho no lar, tudo vai mudar na sua casa. Existe uma frase que eu gosto de colocar nas redes sociais, diz assim: a casa que pratica o culto do Evangelho no lar se transforma no templo de Deus, de Jesus e de Maria. A proteção redobra, o amor, a pacificação da família se torna real. Acredite nisso.